Interessante que Gerar estava localizado à beira do caminho, numa região de deserto, aonde a água era uma coisa muito preciosa. Não é que não tinha, ela quase era extinta, porque a região que Isaac está é uma região que beira o deserto. O anjo do Senhor, o Senhor aparece para ele no verso de número 2, e Deus faz a seguinte afirmação: não desças ao Egito, não desça ao Egito, habita, permanece em Gerar, nesse lugar que está escassez, nesse lugar que está fome, nesse lugar que está difícil, nesse lugar que está impróprio para se habitar. Você permaneça nele. Por que que Deus fala isso a Isaac? Deus dá a própria resposta: porque como eu fui com o seu pai, eu, o Senhor, serei contigo. Porém, não saia da onde você está, não tome nenhuma decisão precipitada. Eu creio que, não está na Bíblia, penso eu, que Isaac vai querer consultar a Deus, perguntando: Senhor, por que é que o Senhor não quer que eu saia daqui? A fome chegou, meu pai teve essa mesma situação, a fome chegou, meu pai passou pelo mesmo caminho. Agora o Senhor manda que eu permaneça nesse mesmo ambiente impróprio, um ambiente que não produz, um ambiente que não tem suprimento. Morre eu, minha família e os meus pastores, e o Senhor me manda ficar aqui. E perceba que o texto diz que Deus fala assim: Isaac permanece aí e não desça ao Egito. E por que Deus fala para Isaac não descer ao Egito? Ora, se Gerar está com fome, se Gerar está com escassez, se Gerar está com seca, ao contrário, em contrapartida, o Egito estava numa balança econômica extraordinária. Todo mundo de toda a região nesse período estava indo ao Egito para poder negociar comida, para poder negociar suplemento, para poder comprar, para poder trazer alimento para a sua casa. Então, o Egito estava por cima, o Egito era o foco de qualquer um. Não é que Isaac disse, não é que Isaac consulta a Deus, é que Deus, conhecendo o coração de Isaac, logo vai dizendo: olha, não desça ao Egito, permanece aonde você está. Vê se Deus aqui, irmãos, não está sendo um tanto que irônico. Se o Egito tem comida, se o Egito tem suplemento, se o Egito está produzindo em alta, por que é que o Senhor não permitiu que Isaac, melhor dizendo, fosse ao Egito? Entre linhas, Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, permanece na onde que eu te coloquei, porque você não precisa ir ao Egito. Porque Deus entende que a descida ao Egito é uma reflexão, vamos lá. Deus entende que uma descida ao Egito não era apenas para comprar, não era apenas para suprir a necessidade. Deus entende muito mais do que Isaac. Deus entende: se Isaac saísse da onde ele estava, fosse ao Egito, Isaac estava fazendo numa espécie aliança, numa espécie de dando a mão, numa espécie de apertando a mão com os egípcios para fazer negócio. E como Deus na Bíblia já sempre foi contra o Egito, digamos assim, Deus logo viu que se Isaac fosse ao Egito, Isaac tinha que fazer aliança com eles para poder comprar. Já que Deus não faz acordo com o Egito e nem com que neles habitam, Deus proibiu Isaac de sair da onde ele estava para fazer aliança com o Egito. Uma palavra aqui de despertamento a alguém: você não precisa sair do lugar que Deus te estabeleceu, descer até o Egito para poder fazer negócio.
Você não precisa se desesperar se na terra que os seus pés estão pisando é uma terra seca, é uma terra que não produz, e você olhar um pouquinho para frente e ver que lá no Egito, você está entendendo essa linguagem do Egito? Lá no Egito, e tem comida, tem suplemento, tem alimento, tem água, tem produtos. Você não precisa sair da onde você está, porque se você for ao Egito para comprar, você tem que fazer aliança. E Deus aqui diz: não desça ao Egito. E esse não desça, não é que Isaac estava no alto. Esse não desça era Deus entendendo que todas as vezes que alguém, principalmente Isaac, tomasse a postura de sair da onde ele estava para ir ao Egito, Deus entendia que a ida ao Egito nunca foi uma subida, sempre foi uma descida. A ida ao Egito nunca foi um ponto que agradou a Deus. Por isso que Deus disse: não desça ao Egito. Por quê? Porque certamente se Isaac saísse da onde Deus tinha colocado, porque Deus falou com ele: se você ficar aqui, se você permanecer aqui, eu vou te honrar. Então, se você sair daqui para ir ao Egito, mesmo que for para comprar alimento, você vai descer. Mesmo que for para matar a sua sede, você vai descer, porque é assim. Todas as vezes que nós vamos ou alguém vai ao Egito, ele nunca sobe. No mundo espiritual, ele sempre desce. Todas as vezes que alguém tem uma postura de querer de sair do lugar que Deus estabeleceu para procurar recurso lá fora, você nunca sobe, porque a sua ida ao Egito não é uma subida, a sua ida ao Egito é uma descida. E todas as vezes que você vai ao Egito, você desce ao ponto de você fazer aliança com eles para adquirir o que você precisa, para adquirir o que você necessita. Então, se serve uma palavra de alerta para alguém, a palavra é essa: permanece no lugar que Deus te estabeleceu. Não queira sair daqui para querer buscar recurso lá no Egito. Oh glória! Não arrede o teu pé da terra que Deus te estabeleceu para ir ao Egito. Talvez você está perguntando: ô pregador, malemar, você me conhece, o Senhor nunca me viu, e você não sabe a situação que me cercou, você não sabe o nível que eu estou passando, você não tem ideia da prova que eu estou enfrentando. Então a única solução que eu tenho para mim agora é sair daqui e ir lá fora, buscar recurso para poder eu sair dessa prova. Mas se serve de alerta, o Senhor me trouxe lá do outro lado para falar em alto e bom som para você aqui: não saia daqui para ir ao Egito, porque certamente a tua ida ao Egito vai te amarrar lá fora, a tua ida ao Egito vai te prender lá fora, a tua saída daqui para ir ao Egito vai fazer com que você quebre o pacto que você tem com Deus. Então Deus está dizendo para você que se você permanecer aqui no lugar que Deus te estabeleceu, no meio dessa prova, no meio dessa adversidade, no meio dessa escassez, que você dá uma olhada de 360 e não vê possibilidade de sair e nem recurso chegar, Deus está dizendo: como eu honrei os meus servos lá atrás, se você permanecer, eu vou te honrar. Permanece no lugar. Eu sei que está doendo,
Eu sei que está machucando, mas permanece no lugar que Deus te estabeleceu. Pregador, está gerando perca, está gerando danos irreversíveis, mas se serve de consolo, permanece aonde Deus te colocou. Ô pregador, eu já perdi demais. Ô glória, o vento está soprando demais, está seco demais, tudo que eu faço nada acontece. Permanece na terra que Deus te estabeleceu, porque quem falou foi Deus, quem te prometeu foi Deus, quem deu a convicção foi Deus. Então quem permanece debaixo da ordem, debaixo do decreto, sempre vai triunfar no momento certo, na hora certa. Eu sei que a descida no Egito, ela até alegra o nosso coração, porque o Egito parece aos nossos olhos sempre está avante, sempre está em cima de nós, mas Deus está dizendo para você: não vá ao Egito, não saia daqui. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, permanece no lugar que Deus te estabeleceu. Não mova um passo sequer, não mova um passo sequer. Olha aqui bem para mim, não mova um passo sequer, permanece do jeito que você está, porque Deus vai honrar as obras de tua mão. Deus vai honrar, aleluia, as obras de tua mão. Permanece